7, estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade. Estamos recebendo aqui o presidente do Sintricomp, o Isaías Otaviano, para falar sobre a negociação coletiva da construção civil e do mobiliário aqui de Brusque. O que parecia parado, resistente por ali, de repente a fumaça saiu. Você sabe que esse ano, esse período aí, ô Isaías, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo, graças a Deus. Eu tô sentindo, não é só do Sintricomp, o Sintricomp sempre foi um aliás, os dois, né, o patronal e o laboral sempre foram assim muito tranquilos nessas negociações, havia um puxando para cá, outro puxando para lá, mas sempre se chegava com mais facilidade. Mas eu estou sentindo aí nos sindicatos, vocês não estão sentindo não? O metalúrgico já teve dificuldade, ou está tendo. Do têxtil já teve problema. Aqui da construção civil foi meio travado. Bem travado. E aí, o que está acontecendo aí? Qual foi o que fez aqui? Perto do microfone. Os metalúrgicos aprovaram um reajuste de 5%. Mas foi travado. Mas não, inclusive o pessoal do sindicato é o seguinte, olha, é o que a gente queria? Não. Olha, ele falou o seguinte, os trabalhadores saíram satisfeitos da negociação? Não. A comissão de negociação saiu satisfeita? Não. Não foi boa a negociação e não foi bom reajuste, mas conseguiram manter as cláusulas da convenção coletiva. Eu quero lembrar que o Sinceb foi a mesma coisa. Sim. Foi a mesma coisa. O Sinceb teve também um certo conflito aí. Não que não seja da negociação entre sindicatos, patronal e laboral. Isso porque cada um é da natureza. Da natureza. Mas o que eu quero dizer, senhores da mesa e presidente, é que parece que esse ano a coisa deu uma puxada maior para discussão demorada. Eu tô certo, Isaías? Tá certíssimo, Dirley, ouvintes. A gente sempre tivemos uma facilidade muito grande de fazer a negociação coletiva, principalmente falando da construção civil, tanto laboral como patronal. E esse ano realmente foi um ano que a gente ficou muito difícil a negociação, tendo em vista vários fatores, né? E aí nós podemos falar de guerra, podemos falar de redução de jornada, podemos falar de várias situações que em tese implicou nas negociações coletivas, e que eu entendo que não tem nada a ver esses argumentos que foram usados esse ano para a mesa de negociação, porque não existe ainda nenhuma redução da jornada no Brasil, não existe. Mas qual foi o argumento? Esse da jornada é um deles? Um dos argumentos, essa da questão da redução da jornada. Mas a redução da jornada é coisa que poderá acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, assim, todo ano, quando está perto de ter essa questão do reajuste dos trabalhadores, aparece várias situações para dificultar as negociações coletivas. Então, esse ano foi atípico, como você mesmo pôde observar e falou na tua fala, e observou muito bem. Foram uma dificuldade tremenda para a gente fechar o acordo coletivo. A princípio, todas as categorias tinha como indicativo, por parte dos patronais, o índice, que era 4,11, que era o zeramento do NPC, e ninguém vai negociar índice de zeramento do NPC, porque isso aí já está garantido por lei, né? Então, diante dessa dificuldade de lei e sem ter um parâmetro muito claro, qual seria o índice do NPC para o mês de maio, houve também essa demora, porque o índice só sai depois do dia 10, e esse ano saiu no dia 14 de maio, né? 12 ou 14, não me falha a memória. Então isso também já travou um pouco, porque ninguém sabia, não tinha base para fazer a negociação. Nós tivemos em abril, que o índice era de maio, Rodrigo, 3,77, mas sabíamos que em abril para maio ia ser um pouco mais, como foi, né? Foi para 4,11. Então, assim, eu vejo que é como o Rodrigo falou, a negociação foi boa? Não. Era o que nós queríamos? Não. Era o que os trabalhadores esperavam? Também não, porque a proposta nossa foi 10%. E não acho nenhuma loucura se nós pegarmos hoje a questão de mercado, a questão de combustível, a questão do custo de vida da nossa cidade, que é uma das mais caras do Brasil. A gente sabe que o índice seria aceitável, essa questão.
Mas do outro lado, tem os sindicatos patronais que a gente respeita, tem que respeitar, porque são categorias organizadas, como são a dos trabalhadores, e tem que se fazer a negociação coletiva. A negociação coletiva, você não vai ganhar tudo que você pleiteia, mas também não pode perder tudo que você levou para a mesa de negociação. Então hoje eu entendo que as convenções coletivas de Brusque, daí falando dos sindicatos de Brusque, elas são convenções muito boas, com muito ganho para o trabalhador. Exemplo, a nossa convenção tem R$212 praticamente só de subsídio, que é prêmio frequência e subsídio esposa. Então é um ganho que o trabalhador tem também nessa questão da negociação coletiva. Por isso que a gente não pode deixar de não fazer a negociação coletiva, porque isso implica diretamente na renda das famílias e, consequentemente, prejuízo para os trabalhadores e para todos aqueles que compõem o grande grupo ali da construção civil. Então, assim, a convenção coletiva desse ano, o aumento, se nós formos fazer uma análise friamente, foi uma negociação que não atendeu os interesses dos trabalhadores da construção civil. Mas também eu entendo que a gente não conseguia mais avançar nessa questão da negociação coletiva. E aí tem os compromissos de fechamento de folha, de passar o aumento, tudo isso que engloba toda uma categoria. E a gente conseguiu fechar na sexta-feira, na terceira reunião, coisa que não acontecia isso há muitos, não me lembro no sindicato de quando eu estou de presidente acontecer esse fato, a gente ter 3 reuniões e fechar na última reunião ali com muita dificuldade. Não chegou a ter ameaça de padecídio, né? Não, Então, isso não. Porque assim, como tu falou, né? Essa negociação nos últimos anos ela sempre foi muito tranquila. A gente falava assim, pô, tem uma parceria boa do patronal aqui com o laboral e a coisa estava andando bem, estava andando tranquilo. Agora, nesses itens que vocês pedem, então a questão do reajuste, você falou que até poderia melhorar. Para da convenção ficou dentro do que você esperava. Sim, a convenção não houve. Eu entendo que a nossa convenção já foi considerada a terceira melhor convenção do Brasil na construção civil. Né, no tempo que o falecido Demir era o presidente. Então não mudou nada daquilo, a gente só aperfeiçoou. Né? Então eu entendo que dentro da convenção coletiva as cláusulas que a gente tem contempla os dois lados, porque eu sempre digo, uma convenção coletiva ela não pode ser boa só para o laboral, mas também não pode ser boa só para o patronal, tem que ser para os dois sindicatos, né? Que é o que vai reger a categoria acima da CLT. Com relação à tua fala do relacionamento entre as duas entidades, o nosso relacionamento é excelente. É excelente. Nós vamos agora ter uma atividade grande aí de qualificação na mão de obra, que a gente tem parceiro. A gente tem vários projetos em comum, os dois sindicatos. A gente trabalha em prol da categoria, tanto laboral como patronal. Agora, na hora de fazer a negociação da convenção coletiva, esse ano teve essa dificuldade, mas não podemos dizer que o nosso relacionamento abalou, que o nosso relacionamento é ruim, porque não é. Pois é, quando fala em isso que o Dirley trouxe da dificuldade de negociar que tem sido observado em todas as negociações. Todas as categorias? Todas as categorias, o têxtil não fechou. Semana passada teve rejeitado, inclusive, a proposta apresentada pelo sindicato patronal. Tem algum motivo específico? O que você vê como o que traz essa dificuldade? E aí você traz esse ponto realmente com relação à construção civil, que em outros anos era sempre a primeira a fechar, e agora a coisa se estendeu um pouco mais. O que você vê que é o motivo, ou é um motivo em comum aí que tem trazido essa dificuldade? Olha, Valdomiro, o que eu analiso como presidente do Sindicato da Construção Civil é que hoje as coisas estão mais unificadas. Né? Antes cada um fazia o seu e hoje eu vejo que estão mais organizadas essa questão da negociação, né? Porque se nós pegarmos e a questão da Fiesc trabalhando muito forte em cima disso ali, de manter os índices o mais baixo possível, então isso dificulta na hora de fazer a negociação coletiva. Eu vejo também que a questão do índice de sair o zeramento do NPC esse ano foi um pouco mais tarde também, deu uma segurada, porque ninguém vai fechar sem ter o índice, né? Saber qual realmente é a inflação do período, né? A gente sabe que ela é muito mais, mas oficialmente é 4,11 para a data base 1º de maio, né? Então, se eu analisar, contudo, se nenhuma categoria ficar satisfeita com a negociação coletiva, porque a gente achávamos que a gente
deveria avançar um pouco mais, mas ainda teve um ganho real de 0,89. Se tu analisar, o ano de 2025 foi 0,69, né? Então, de certa forma, houve ganho real no ano de 2025 e no ano de 2026. E aí aquilo a gente já está conversando aqui, que o Rodrigo falou, era o que a gente queria? Claro que não. Era o que os trabalhadores queriam? Claro que não. Mas foi o que a gente conseguiu negociar, porque eu entendo que se não tiver a convenção coletiva, o prejuízo é bem maior do que tu fechar uma negociação coletiva com um ganho de 0,89 de ganho real. O Rodrigo traz aqui a questão de dissídio, que é quando a justiça decide. Qual é o risco para as duas partes decidir para um dissídio? Assim, ó, o que a gente tem assim visto que acontece nos dissídios coletivos, que são pouco hoje ajuizados, né? Quando se vai para dissídio coletivo, uma convenção coletiva, corre o risco do juiz manter o julgador lá, porque na verdade é uma ação de um sindicato contra outro sindicato para o juiz analisar quem tem razão e quem não tem, né? Simplificando, né? Corre o risco dele julgar somente a questão ali dos índices, geralmente tem dado o NPC, né? Porque a perca nada disso que pode ser, acima disso ser negociado, e corre o risco também de ser cancelada as cláusulas da convenção coletiva, porque a convenção coletiva é um documento que ela vence ano, começa no dia 1º de maio e termina no dia 30 de abril de 2027. A nossa convenção termina como todas as convenções, validade de 1 ano. A partir do momento que você não fez a negociação coletiva, você tem que ter uma garantia do sindicato patronal que mantém a base para dia 1º de maio, ok? E você tem que negociar, porque se você não negociar, tu não tem convenção coletiva. Então nada que está lá está valendo, porque a convenção não está em vigor, né? Aí tem a questão da outra atividade, que é um negócio que é um pouco mais complicado e que tem que analisar. Mas resumindo basicamente, quando a gente entra com o dissídio coletivo, o que é garantido? O zeramento do NPC. O restante vai tudo da cabeça de quem vai julgar. Se mantém todas as cláusulas da convenção coletiva, ou se tira as cláusulas da convenção coletiva, aí talvez tenha uma cláusula na convenção coletiva, que aí eu não estou falando do nosso sindicato, estou falando no geral, né? Aquela cláusula não favorece para nós como sindicato laboral ou sindicato patronal. A gente quer tirar. Se for para dissídio, é hora de tirar. Então é complicado, porque a gente não sabe o que pode acontecer quando a convenção coletiva vai para dissídio coletivo, né? Então a gente prefere não arriscar e fazer os fechamentos, e o sindicato patronal também tem essa consciência que o importante é a gente acertar as bases aqui, nas nossas bases mesmo, e fazer o acordo coletivo, que é isso que o trabalhador quer, é um pouco mais de aumento, é um pouco mais de salário no final do mês, para poder levar os alimentos para suas residências. Muito bem, eu vou fazer um intervalo aqui, são 8h20, estamos conversando com o Isaías Otaviano, presidente do Sintricomp, intervalo, o meu amigo dono da casa. Ah, é? Sim. Você tem amigo dono de casa? Claro. Que legal. O sujeito que mora sozinho, que é solteiro, ou tem namorada, ou noiva, ou enfim, hoje os casais mudaram o comportamento. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas tem casal aí que vive juntos, mas um na casa de um, outro na casa do outro, se juntam no final de semana e etc. Mas aí o cara tem que... O Isaías aqui, ó, quantas vezes ele já lavou a roupa sozinho? Com certeza. Não sei se hoje ele lava, não quero saber, mas tem pessoas que, né? Já não estou lavando mais, mas já lavei muito. Olha aí. Quantos amigos, não é o meu caso, mas assim, quantos amigos aí que lavam a roupa em casa, né? Então, o Átel é uma escolha certa, viu, gente? A roupa branca, escura ou colorida, não importa. O Átel vai agir com eficiência. Peça Átel aí no supermercado da sua preferência, ok? Vidraçaria Azaleia, são mais de 30 anos atendendo as necessidades dos seus clientes. Vidraçaria Azaleia, 479-9991-0154, 479-8420-9711, Vidraçaria Azaleia. Eu falei ok, o Isaías deu uma olhada assim, meio estranho pra mim, ok? É que eu fiz um ok meio daquele... Não, sério foi isso? Agora ele entendeu. É? Agora ele entendeu.
Tá certo. Rodrigo ainda não entendeu. Não, ainda não, essa parte. Rodrigo ainda está. Estamos nós dois, não é? Rodrigo ainda está. Não entendi. Mas sabe por quê? Porque você não estava prestando. Tá okay? Não é? Agora sim. Não entendi, tá ok? É isso? É que você estava entretido aí nas informações. Né? Rapaz, ele arruma umas coisas às vezes, até que ele arruma. Sério, até que ele vai arrumar intriga agora. Essa altura do campeonato, né? De vez em quando vocês brigam demais aqui, né? Vamos. Não, tem gente que acha que ele não se enxerga quando sai daqui. Não se enxerga mesmo. Cara, não é mentira. Não se enxerga mesmo. Só fazemos média aqui na frente para ninguém desconfiar, mas vai um para casa virado com a cara pro outro. Nossas brigas e só se fala são verdadeiras. Nossas reconciliações são falsas. Esse dia eu tava. Cronista dizia isso. Velho cronista. Esse dia eu tava ouvindo vocês e tava uma briga com o Rodrigo aí, que Deus o livre. Isso, meu Deus, vou ligar pra esses rapazes se acalmarem. Eu ligo pra esses caras aqui? Nossas ele brigas. Não dá bola. Esse detalhe, ele não dá bola. Nossas brigas são verdadeiras. Nossas reconciliações são falsas. Tá certo. Olha, conforme definido entre os representantes do Sindicato Laboral e Patronal, o piso salarial dos mestres passa a ser de R$ 3.370,50, o equivalente a R$ 15,32 por hora. Para os profissionais, o valor ficou estabelecido para os profissionais, o valor ficou estabelecido em R$ 2.808,75, 12,76 por hora. Já o meio oficial terá salário de R$ 2.415,52, com valor de R$ 10,97 a hora, enquanto o servente passa a receber R$ 2.269,47, o equivalente a R$ 10,31 a hora. O acordo também prevê subsídio do cônjuge de R$ 134,82 e prêmio frequência de R$ 77,52. Outro ponto definido, que já foi mencionado aqui pelo Isaías, né? O reajuste estabelece 5% para os trabalhadores que recebem acima do piso da categoria, retroativo a 1º de maio de 2026. E também um outro detalhe, as empresas deverão contratar seguro de vida no valor mínimo de R$ mil para cada trabalhador integrante da categoria. Seguro de vida já tinha nos outros anos? Sim, já tinha, foi só aumentado o valor ali, né, Dirley? Ô, Dirley, eu só queria fazer uma observação com relação à questão do aumento salarial que a gente negociou. Primeiro, que existe um estigma que as pessoas acham que é o sindicato laboral que dá o aumento. E não é o sindicato patronal. A única coisa que a gente faz, pasme, isso que eu estou dizendo, que muito acredita que é a gente que dá o aumento. Porque a gente E aí xinga vocês? Muito, né? Muito, né? Porque na verdade, quem é que não queria o 10? Eu queria o 10, eu queria 15, cara, mas do outro lado existe o sindicato patronal que vai fazer negociação, né? Então é eles que dão o aumento. Primeiro ponto. Segundo ponto, que isso aqui é o salário mínimo da construção civil de Brusque. É o mínimo que foi conseguido 5, mas o cara pode dar 10, o cara pode dar 15, pode dar 7, como a maioria estão fazendo isso, né? Às vezes para segurar um funcionário. Exatamente. Então isso aqui é o mínimo possível que a gente conseguiu, mas não quer dizer que isso seja o parâmetro para os aumentos da categoria na nossa região. É o mínimo, é como se fosse o salário mínimo estadual, como se fosse o salário mínimo regional. Tem o mínimo nacional e o regional tem o mínimo da construção civil de Brusque, que contempla aqui 10 municípios, que é esse piso que nós negociamos. Mas acima disso aqui, está liberado para quem quiser dar 10, quem quiser dar 15, quem quiser dar 8. É tranquilo isso daí, né? Vale essa observação, porque não quer dizer que foi negociado 5, que a pessoa é obrigada só a dar 5. O patrão que vai definir, e aí a questão da procura, da oferta, da mão de obra, do profissional qualificado, que cada um tem que fazer o seu lado de trabalho, onde trabalha, para que seja valorizado cada vez mais, né? Diz uma coisa, Isaí, como é que está a presença nas assembleias? Esse ano, por incrível que pareça, foi uma das assembleias com mais gente que a gente já organizou no sindicato nesses anos que eu tô. O pessoal está buscando, está participando, o trabalhador está mais esclarecido, estão entendendo como é que se funciona melhor essa questão da negociação coletiva, né? Então,
sabe que a gente tenta fazer o máximo possível e isso me deixa bastante feliz, né? Pelos trabalhadores terem interesse por um tema tão importante que é a negociação coletiva, né? Eu penso que se é para falar de salário, falar da negociação, eu quero estar lá fazendo a discussão, porque é o meu salário que está sendo discutido. Então isso foi legal esse ano que os trabalhadores participaram e pode ter certeza, Dirley, ouvinte, que a gente tentou o máximo possível para conseguir alcançar o índice que a gente tinha decidido em assembleia. Mas como eu falei, do outro lado tem o sindicato lá patronal organizado, que também tem a sua demanda e que eu já falei também que a gente respeita e respeita muito. Ô Isaías, vou fazer uma pergunta aí que é sempre uma reflexão. O trabalhador da construção civil, ele tem noção, ele tem consciência da importância do sindicato, porque você acabou de dizer que vocês são xingados, às vezes achando que são vocês que dão um aumento, não é uma negociação, mas ele está ciente dessa importância da presença do sindicato na vida, nesses 365 dias do ano, na vida do trabalhador, não só. Aliás, e principalmente nesse momento, mas não nos demais momentos, que o sindicato não é só esse período agora de negociação. O sindicato é todo um ano de trabalho, mas eu penso que dentro do lado da consciência, esse é um momento crucial. Esse é um momento crucial de valorizar o trabalhador no salário, de brigar por ele. O trabalhador, ele tem consciência desse fato, dessa necessidade do sindicato? Ó, Dirley, eu creio que a grande maioria tem essa consciência. O problema é que demonizaram o movimento sindical e os sindicatos nos últimos anos, né? Mas a gente sabe que só se faz uma sociedade forte se ela for uma sociedade equilibrada, aonde você tem o lado laboral, o lado patronal sentando para negociar. Nunca vai ser bom quando só um lado está vencendo. E os sindicatos, ele entra para fazer essa mediação, tanto defender o trabalhador que no elo de ligação é a corrente mais fraca, né? É a ligação mais fraca. Então eu penso sempre assim, ó. A gente tem recebido algumas críticas por parte de alguns trabalhadores, mas é a minoria. Nós temos aí 5 mil trabalhadores na nossa categoria aqui em Brusque, região. A gente, às vezes, recebe crítica de 2 ou 3, então isso não reflete o que a categoria, o que os trabalhadores pensam, né? O que a gente tem recebido no sindicato, na grande maioria, esmagadoramente, é apoio, né? E a gente tem que falar isso daí. Agora, tem uns que se você chegasse ali com 15, 20%, eles não iam estar contentes, que eu respeito também, né? Respeito. Agora, tudo que a gente faz, existe os dois lados, né? E não é um lado só que vai ganhar. Mas respondendo a tua pergunta, eu vejo que a maioria dos nossos associados, eles entendem que o sindicato é importante, que o sindicato faz um bom trabalho e que realmente defende a categoria. E quem trabalha no dia a dia sabe como é a vida de uma diretoria do sindicato, como é que os trabalha ali, e que é muito trabalho, porque é muita demanda que a gente tem para resolver. Porque, para ter uma noção, tudo que acontece na categoria estoura no sindicato, para coisas boas e para coisas ruins. Então, e é bastante, né? Nós temos 5 mil trabalhadores, então estoura muita coisa ali e a gente está ali com um profissional qualificado para atender os nossos trabalhadores e passar as melhores orientações possível. Você colocou que pesou bastante nessa negociação a questão da redução da jornada de trabalho, escala 6x1. Por quê? Até porque o setor da construção civil não tem um impacto muito direto, né, nessa redução, ou tem? Tem, né? Porque nós estamos falando da redução da jornada de trabalho, com redução da jornada de 40 para 44. Então, impacta para todo mundo? Impacta para todo mundo. O contrário, de 44 para 40. De 44 para 40, né? Então, hoje, a nossa categoria trabalha 44, vai passar a trabalhar 40, 5 dias já trabalhávamos, né? Então, vai haver um impacto que eu entendo que não é um impacto tão grande como eu vejo que eles estão falando, porque existe estudo do lado patronal, mas também existe estudo do lado laboral, através do Diese, que a gente vê que o impacto não vai ser tudo aquilo que eles falam, mas existe sim, porque na verdade o que vai acontecer é a redução da jornada de trabalho e a redução do salário, né? É isso que estão se pregando, né? Que não sabe se vai passar, o que vai acontecer ainda. Agora é só proposta, né? Mas impacta sim, porque a redução
passa de 44 para 40 horas no período máximo aí de um ano. Então a gente vai trabalhar, digamos assim, 4 horas a menos na jornada semanal. E a partir do momento que isso vai ser discutido, como é que vai funcionar para vocês? Porque vocês já fizeram a convenção agora até do 27. A partir do momento que for aprovada ou reprovada, aprovada, que faça a mudança na redução de jornada, quais serão os passos que vocês vão ter que fazer? Nesse primeiro momento, eu acredito que o que está se negociando é que uma transição de um ano, né? Então vai valer por um ano até aí na próxima convenção, na próxima discussão, aí vocês vão discutir isso. E eu acho que dá também termo aditivo, dá para fazer. Vamos ver o que vai acontecer, né? E ficou muito forte também essa questão de ser. Eu entendo que nem todo mundo vai conseguir trabalhar nessa escala, né? Mas aí também, pelo que eu estou acompanhando, a possibilidade de acordo coletivo, de ser com categoria diferenciada. Enfim, nós temos que esperar para ver o que vai acontecer, se vai se concretizar. Hoje é muito no achismo ainda, né? O que pode acontecer, o que não pode acontecer. Mas eu entendo que, de certa forma, não vai ser isso que vai acabar com a produção no Brasil, não vai ser essa escala que vai diminuir o número de emprego, não é nada disso. Eu acredito que o mercado se organiza, como nós temos sempre temos nos organizado, desde o tempo da escravidão, né? Se dizia que quando acabasse a escravidão também não ia quebrar tudo e não quebrou nada. É questão de se adaptar, né? Mas volto a falar, hoje é muito prematuro a gente ficar falando dessa questão de jornada, de redução de jornada, porque não existe nada concreto, então ninguém sabe o que vai vir. Tem que passar ainda na Câmara, tem que ir para o Senado, muita água vai passar embaixo dessa ponte. E aí a gente vai sentar para fazer a discussão diante do que ficar apresentado real, não só com suposição. 8h40, meu caro Valdomiro da Mata, algo mais aí pro Isaías Otaviano que você gostaria de questioná-lo? É isso, da minha isso parte, aí? é isso. Bom, Rodrigo, algo mais? Não. Otaviano, muito obrigado, viu? Odelei, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, sabe que eu sempre digo que quando venho aqui eu me sinto em casa e isso é verdadeiro, sabe? Me sinto em casa, no meio dos amigos aí. E a gente tá aí sempre para fazer uma discussão bem pautada sempre pelo que a gente entende que é o correto, né? Que é o que vem se pregando no mundo do trabalho. E dentro disso a gente tem trabalhado sempre para defender os interesses dos nossos trabalhadores, dos nossos associados. E graças a Deus a gente tem conseguido avanço nessa questão. E isso é que a gente tem lutado dia após dia para fazer com que a categoria da construção civil aqui em Brusque seja cada vez mais reconhecida como uma das mais importantes da nossa cidade. Um grande abraço a todos, ficam com Deus, em especial os nossos associados, e que Deus abençoe a cada um de vocês.